Olá, meus queridos. Os vídeos, né, de Manaus terminaram, né, sobre a Amazônia. E eu me senti na necessidade de fazer um vídeo final para citar ou enumerar algumas coisas, dicas, não sei, vamos ver o que vai vir. Eu quero comentar algumas coisas. Inicialmente foram 7 dias em Manaus. Eu fui numa época chuvosa e estava ciente disso. Tentei fazer o máximo de pesquisas possíveis e informações sobre o local, porque quando eu vou para um lugar eu gosto de me acercar de coisas, situações, restaurante e tudo mais. Então eu faço uma varredura da região e coloco em papel, pontuo. E aí depois eu vou me programando, né, o que eu vou fazer na região, eu me programo diariamente. E eu gosto de fazer isso, porque assim eu coloco um dia para cada coisa. Tem um dia que também que eu descanso e é tudo mais. Então, nessa nuance da interação com Manaus, eu realizei um sonho, porque há muito tempo eu gostaria de conhecer a Amazônia, entender um pouco mais sobre a mata, a floresta amazônica, e eu queria interagir um pouco mais com os índios também. E aí depois eu percebi que nesses pacotes lá de Manaus que tem essa interação com o Boto também, eu achei bem interessante porque é natureza, é um contato que eu não ainda tinha. Eu não gosto muito de parques que tem bichos, essas coisas todas. Não sou muito fã de parque de diversão, já fui, hoje em dia já não tenho mais vontade de ir. Zoológico, nada disso. Mas eu tenho essa necessidade, às vezes, de interagir com a natureza. Então eu falei, por que não ser uma coisa mais selvagem, uma coisa diferencial? Então por que não escolher a Amazônia? Então Manaus foi escolhido, né? Entre Belém e Manaus eu preferi Manaus porque eu queria conhecer a aldeia indígena ali na Amazônia mesmo, interagir com eles e tudo mais, e o que acontecer seria legal. Então vamos lá, eu pontuei algumas coisas que eu gostaria de falar para não esquecer. Então inicialmente, quando eu cheguei no aeroporto, eu achei muito legal porque quando eu fui tomar um café eu já conversei com um argentino. E eu tinha uma outra ideia de Manaus, entendeu? Tudo bem, é uma cidade grande, mas eu achei que os índios andavam pela rua, né, caracterizado. E não é bem assim. E aquela história de que bicho anda na avenida, você está atravessando a rua, tem uma onça, isso também desmistificou a minha cabeça. Então a gente vê que é uma cidade grande, né, onde tinha muito comércio, tem a história da borracha, tem a história dos ingleses, tem umas certas características da cidade que os ingleses implantaram. Então tem muita informação e eu achei muito legal porque foi algo bem cultural. Eu gosto dessa parte cultural, eu gosto de interagir, eu gosto de aprender, né, eu gosto de, quando alguém me perguntar alguma coisa, eu sei o que responder. Porque é tão ruim você, por exemplo, conversar com uma pessoa, interagir com uma pessoa e ela falar uma coisa com tanta grandeza e você fica olhando pra cara dela e fala assim, ah tá, Aí você arrisca ainda falar alguma coisa pra mostrar que você é sabedor de alguma coisa e você acaba se perdendo. E acaba fazendo besteira, falando besteira. Então, pra mim, às vezes é fácil de falar certas coisas, às vezes não são fáceis, né? O vídeo também me veta um pouco, eu fico um pouco nervoso e aí as palavras somem da minha cabeça. E essa mente, né? É aquela história, a gente estuda a semana inteira para ir na prova, chega na prova, a tensão e a ansiedade te bloqueia e você não consegue fazer nada. E eu percebi que, de frente para os vídeos, acontece a mesma coisa. Eu sei que eu melhorei bastante, ainda pretendo melhorar muito, né? Não tenho intenção de nenhuma de ser nenhum grande comunicador do país, não tenho intenção, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? O que pode acontecer na vida da gente. A gente vai desenrolando as coisas. Assim como muitos artistas estão se desenrolando aí, estão se dando bem, está sendo bem legal. Então, depois dessa interação do aeroporto, que é um tanto longe do centro da cidade, eu gastei acho que mais ou menos uns R$ 40 de Uber. Aliás, o pessoal do Uber está de parabéns, porque eu peguei muita gente bacana, muita gente profissional, muita gente solícita. Eu não tive nenhum problema, acho que foram em torno de 8 a 10 viagens de Uber nesse vai e volta dos pacotes. Eu interagi muito com eles, eu fiz perguntas, porque eu queria conhecer como é que é a cidade, a zona de perigo. Não porque eu vou correr algum risco de vida, eu quero me inteirar. Eu gosto de saber onde é a zona leste, onde é a zona sul, onde é a zona norte, onde é a zona oeste da cidade, né, se ela me permite. E aí eu fiquei sabendo de algumas coisas, eles me deram dicas de passeio, mas eu já tinha mais ou menos programado o meu roteiro. Quando eu cheguei no hotel, eu já escolhi já propositalmente um hotel que tivesse uma cobertura,
que eu pudesse ter uma visão ampla da cidade. Então, de vários que eu pesquisei, eu não estava preocupado com mobília, com parede, com... eu sei que todos tinham ar-condicionado, né? Porque eu fiquei sabendo que em Manaus a gente pega uns 35 a 40 graus. Como é tempo de chuvada, eu imaginei que o processo seria um pouco mais úmido, né? A atmosfera mais úmida, algo parecido, e foi bem isso que aconteceu. Tinha-se é uma cidade que a gente sente um calor, mas não é um calor intenso, né, que nem eu conheci em Recife, num tempo atrás. É uma coisa melhor, é uma coisa que mais úmida, e a gente sente aquele cheiro de rio. Eu achei legal aquela coisa assim, meio que... Não de mar, né? Aquela coisa peixe-mar. Não, eu senti uma coisa peixe-rio, peixe de água doce. Eu achei muito legal. Tentei entender muito dos nomes dos peixes, mas nem todos eu consegui gravar. E aí nesse bate e volta, entendeu? E aí, como eu disse, eu escolhi o hotel uma cobertura, porque para facilitar a visão, fotografia, filmagem. Então eu pensei nesse foco, tá? Não estava preocupado com outras coisas. E também aquela parte assim, tudo próximo, entendeu? Eu saio daqui, eu tô ali atrás, tem o Teatro Amazonas. Aí eu vou ali, tem o Palácio da Justiça. E aí eu vou ali e tem uma biblioteca. E eu vou ali, tem um monte de restaurante com comidas típicas e tudo mais. Então eu interagi dessa forma, né, comigo. Eu processei dessa forma, eu queria que fosse dessa forma. Porque eu gosto de andar, né? Eu gosto de conhecer, eu gosto de andar na calçada, eu gosto de entrar numa loja, eu gosto de conversar com as pessoas, eu faço uma pergunta numa farmácia para ver como é que tá, o que tá rolando na região, olho em prateleira. Então eu sou muito assim, íntegro nessas partes, né? Eu gosto de estar sempre antenado e sempre sabendo de coisas diferentes. E muito curioso, né? Demais às vezes. Então o que tinha ali atrás do hotel, na praça principal que tem o Teatro Amazonas, me supria o que eu precisava, banco e tudo mais. E eu percebi que eu estava numa avenida principal, na Getúlio Vargas, e que ao final da Getúlio Vargas é em direção ao rio, né, que é o Rio Negro, e aí lá também tinha outras particularidades culturais. Então eu fui justamente para investir nisso e para investir nos índios também, né, nas folhas, em ver como é que tá essa parte de cheia, o que, que rola nessa época, se tem muita chuva, o que, que cresce e o que não cresce na área verde, o que, que eu posso colher ou não. Eu fui nessa intenção. Como das muitas das vezes que as pessoas vão para lá, para Manaus, e as pessoas estão interessadas no calor escaldante, não tendo chuva, tudo nada alagado para você circular melhor na mata. E eu sempre gostei de ser diferente. Por que eu tenho que ser igual a todo mundo? Então eu peguei e fui na chuvada, que agora é o tempo da chuvada. Se não me engano é até acho que maio, junho, aí já acaba a chuvada. É algo parecido, eu não lembro direito, tá? Mas é um período que acontece. Que é quando tudo alaga, o rio enche, você vê casas, de repente, pode acontecer de uma casa deslocar de uma parte para outra, e aí vai, entendeu? Toda essa interação, e lá eu fui aprendendo muita coisa. Então, bem no centro, como eu disse, a gente podia ir a pé. Eu conheci o Teatro Amazonas, eu assisti uma peça promovida pelo Sesc, eu gostei muito dos atores, eu percebi que as pessoas que estavam na fila comigo no Teatro Amazonas são bem descoladas, um pessoal bem divertido. Eu percebi que não tem, eu imaginei que tivesse mais preconceito na região, não tem tanto, é uma coisa mais miscigenada, a gente vê uma mistura de etnias, que é assim que eu posso dizer. Eu encontrei um cara do Uber, o cara que me trouxe do aeroporto para o hotel, ele é neto de indígena, e eu imaginei que essa, né, árvore genealógica tivesse justamente no patamar de netos, estão mesmo no patamar de netos. Mas é difícil você encontrar um neto de indígena para conversar, puro, né, aquele que traz o ensinamento, aquele que traz a cura com as ervas, aquele que traz o ensinamento da mata, quando vai chover, quando não vai, como cuidar de uma planta. Isso é difícil, eu percebi, eu pensei que fosse mais fácil. Tem muita gente que tem conhecimento ali, bastante, de vários tipos, sabe? Principalmente com alimentação, com folha que eu coloco. Conheci o jambu, fiquei apaixonado pelo jambu. Eu já comprei um vaso desse tamanho, comprido, enchi de jambu, tá assim, lindo. Ele cresceu muito rápido e fiz um outro vasinho menor para distribuir, porque para não ficar uma distribuição para ficar um pouco mais cheio e ver qual dos dois se desenrolam mais, né? Se florescem mais rápido. E ficou muito bonito. Vamos ver se no próximo vídeo agora que eu fizer de alguma erva, eu vou colocar ele de fundo para vocês verem como ficou legal. E logo logo eu vou começar a utilizar ele na culinária, que eu aprendi algumas coisinhas lá em Manaus. Então eu quero aplicar um pouco nas... Eu não sou muito da cozinha, eu não sou
chefe de cozinha, não tenho muito conhecimento, eu cozinho muito pouco. O básico que eu faço fica gostoso, fica saboroso. E eu quero agora começar a interagir com o jambu na alimentação, para dar uma melhorada no sabor. Eu quero criar um sabor interessante, entendeu? Também quero desenvolver alguma coisa com bebida, o jambu, né, umas misturas com erva ou com alguma bebidinha específico, como eu vi caipirinha lá de jambu, de cachaça de jambu. Então eu tive algumas ideias, eu achei bem interessante. Quando a gente vai nesses lugares, a gente tem uns repente, umas luzes que acendem, né, e a gente começa a criar coisas, e eu acho isso muito legal. E eu sou muito criativo, eu acho que deu pra perceber. Então, esse rapaz, ele me deu altas dicas, esse neto de índio. E aí o que acontece? Voltando ao teatro, né? O que a gente percebe lá, no tempo chuvoso, tem uma região que está chovendo e aqui está sol. E lá no fundo está chovendo. Daqui a pouco para essas duas partes de Manaus chover e aqui fecha o tempo e chove no centro. É uma coisa estranha, a gente nunca sabe onde está a nuvem, onde vai chover e o que pode acontecer. Ah, detalhe, que eu esqueci de falar. Quando eu estava no avião, eu olhei lá de cima, eu fiquei deslumbrado, porque eu achava que quando eu estivesse passando por cima do tapete, que chama-se Floresta Amazônica, 10 minutos de avião acabava a mata, acabavam as árvores e tudo mais. Só que já tinha passado 40 minutos em cima daquele tapete verde e aquilo não terminava nunca. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não vai terminar nunca? Conta disso. E foi a terceira vez que eu chorei, né? Os meus olhos ficou marejado, assim posso dizer, pela terceira vez na minha vida, porque a primeira vez, eu lembro nitidamente quando eu fui para a Europa, que eu cheguei em Roma, que eu saí do metrô, não lembro o nome da estação, que eu olhei assim, era uma rua comprida, de fundo era o Coliseu. Eu fiz assim, no meio da rua, eu quase fui atropelado, e comecei a chorar, porque aquilo para mim foi um impacto. Eu saí do livro de história e dei de frente com o Coliseu, aí eu falei, gente, o que é isso? Né? Como eu digo, quem sou eu na fila do pão, como eu sempre falo. Aquilo foi um choque para mim e eu precisava colocar isso para fora e eu chorei. Então, beleza. A segunda vez foi a Torre Eiffel. Eu cheguei, eu estava andando, eu não estava procurando a Torre Eiffel. A hora que ela apareceu, eu vou vê-la. Aí meu amigo falou assim, vamos subir, né? Tem uma parte em cima do Arco do Triunfo, né? Que é tipo Napoleão. Naquela parte de cima é o mirante. Quando eu subi, que meu amigo falou assim, atrás de você tá a Torre Eiffel, eu peguei e fechei os olhos. Eu virei devagar, assim, cinematograficamente. E quando eu olhei para a Torre Eiffel, ela estava na minha frente, eu também não aguentei. Eu estava de óculos escuros, deu até para disfarçar. Mas assim, foi nítida a minha expressão e a minha energia de emoção que eu coloquei para fora. Eu chorei porque eu não aguentei. Era o meu sonho ver a Torre Eiffel. Longe, não lá de perto. Eu não queria estar de baixo olhando para cima. Eu queria estar assim, 1 ou 2 quilômetros da Torre Eiffel, para vê-la assim, de longe mesmo. E ali eu não sei, acho que é 1 quilômetro ou até menos, né, do Arco do Triunfo para a Torre Eiffel. E a terceira vez foram as artérias da Amazônia, eu apelidei. Porque você via o rio Amazonas, né, e aí barrento, parecendo argila. Eu entendi aquilo como se fosse uma veia, né, onde se corre o nosso sangue. E depois eu olhei não, desculpa. Se o rio Amazonas fosse a minha veia, isso, uma artéria. Não, uma artéria. Eu vi o rio Amazonas como uma artéria e vi o Rio Negro como uma veia, as veias que percorrem o nosso corpo. E aquilo se juntando e aquilo... É demais, gente, é demais. Começou umas conjunções na minha cabeça, uns pensamentos, umas coisas, e aquilo refletia com o sol, e aquilo brilhava em direção à janela que eu estava no avião. Foi uma sensação muito diferente, para te falar. Foi uma viagem ali, né? E eu tenho essas coisas, de vez em quando eu acho muito legal. E aí eu deparei e falei, gente, isso é a Amazônia. Isso é matéria, isso é uma veia, isso é vida, isso é saúde, isso é índio, isso é Brasil, isso é natureza. Eu fiquei extasiado, eu fiquei ali, eu só ficava, nossa, que lindo, que lindo. No meu vídeo só saiu isso, ah, nossa, que lindo, eu não sabia falar outra palavra. Né? Espetacular, parece que eu falei também. Então isso foi uma expressão de emoção que eu tive, que eu achei muito legal. E quando eu viajo eu gosto de ter isso, sabe? Eu gosto de ter esse contato, ver o mundo dessa forma como eu vejo. Diferente, né? Então voltando ao teatro, aquele dia quando acabou a peça da Helena, choveu muito, eu saí correndo porque o hotel era na rua de baixo e podia escorregar porque estava, né?
E de primeira instância, quando eu cheguei no teatro, eu fiquei com um pouco de receio, que eu estava no centro da cidade, eu fiquei, poxa, eu não sei, eu não conheço aqui, eu não sei como é que é a movimentação e tudo mais, não sei o que nível que chega, né, de assalto, de roubo, não sei. Mas eu também não fiquei preocupado com isso, eu só fiquei atento. E aí quando eu cheguei no hotel eu vi que tinha polícia de um lado, polícia do outro, e estava próximo, né, do carnaval, então eu acho que tinha uma movimentação maior ali. E aí eu fiquei um pouco mais tranquilo, mais seguro, mas era tudo coisa assim de precaução mesmo, porque não me aconteceu nada em nenhum momento nesses 7 dias. Eu fui muito bem recebido pelos manauaras, gratidão, pelas pessoas que moram lá, que vêm de fora, que aí depois, com o decorrer do tempo, eu conheci, eu fui abordado por uma venezuelana me pedindo dinheiro. Eu vi muitos haitianos pela cidade, né, também tentando sobreviver com o comércio. Eu vi também, eu tive contato com um mexicano que foi comigo num passeio, cara super bacana, né, um senhor muito legal, uma ideologia de vida muito bacana dele, que ele tem. E aí eu fui interagindo, eu vi que não tinha só índio, como eu imaginava, tinha muita gente. Tinha uma carioca também, que ela foi fazer um trabalho numa empresa, eu conversei com ela rapidamente, fiz uma anamnese rápida da vida dela, tanto pessoa como psicológico como doença, né? Como organismo. E aí a gente conversou um tempo e eu achei muito legal as ideias dela, vinda do Rio, foi fazer um trabalho lá numa empresa e acabou ficando, gostou de Manaus e se sentiu bem e tá lá até hoje. Uma moça nova, bonita. E foi muito legal a interação. Os manauaras são muito receptivos. Eles interagem muito com os turistas, eu achei bacana. Eu me senti seguro, eu me senti acolhido, eu me senti assim em destaque, porque como eu fui fazer vídeo, então eu cheguei com muita atenção, né? Que é por isso que eu te falei, eu levei alguns aparelhos, eu levei algumas situações e eu fiquei com receio. Então eu tava com uma mochila com coisas, uma bolsa com coisas, então eu tentei disfarçar o máximo que eu pude. Mas eu já chegava chegando, filmando, porque eu tive essa intenção. Eu queria desenvolver algumas coisas em mim. Eu queria nessa viagem também mostrar um pouco de mim, né, de como eu sou no dia a dia, né, até um pouco mais íntimo. E o meu jeito, tentei me soltar mais no público, porque eu tenho uma certa reserva com o público. Eu não gosto muito de ficar em destaque, porque me dá um travamento. Então eu resolvi ser o mais natural possível e interagir um pouco mais com a câmera, naturalmente, né, nos passeios que eu faço. E eu achei legal, eu acho que eu estou ampliando os meus horizontes, assim eu posso dizer, né? Então no Mercadão, no Mercado Adolfo Lopes, né, que é Adolfo Lopes, acho que é isso mesmo, Adolfo Lopes, se eu não me engano o nome do Mercadão, que é conhecido mais como Mercadão. Lá vende-se tudo, inclusive artesanatos, trabalhos indígenas, comidas. Você vê peixes de 1,20 m, 1,10 m, são peixes de água doce. Eu não lembro do nome de todos os peixes, mas uma coisa, eu comi bife disso, empanado disso, não bife, empanado, muitos sucos da região que eu achei fantásticos, nossa, um mais delicioso que o outro. E o que aconteceu? O que mais me destacou foi o tacacá, não é isso? O tacacá. O tacacá é uma sopa, né, que eu achei assim fantástica, que eu achei muito interessante, porque ela tem uma nuance com o jambu também, né? Tacacá, isso mesmo. Ela tem uma nuance com o jambu, que é uma descoberta, eu já tinha ouvido falar no jambu, mas aí não peguei nenhuma folhinha, tem as folhinhas só lá fora, senão eu ia pegar para vocês verem. Mas eu fiz um vídeo aí sobre o jambu, que vai sair agora, em breve. E acho que é o próximo vídeo agora, o jambu. Acho que é o próximo. Depois desse vídeo. E aí eu fiquei maravilhado com o jambu, com as folhas de jambu. Por ser uma folha, por interagir com a culinária, por mastigar, pelo teor dele de sedação, que ele seda a boca, ele deixa a boca dormente, né, dá uma sedação leve. E eu achei bem legal, entendeu? Eu gostei. Aí eu quero estudar mais a fundo até onde leva essa interação com a nossa língua, com a saliva. Eu acho bem bacana isso, estudar. Então, mas é mais uma coisa que eu vou desenvolver. E aí o tacacá me chama a atenção, porque é uma sopa gostosa, a gente interage, é leve, eu gosto de coisas leves, eu gosto de sopas que tenham bastante verde e camarão, uma coisa salgada, gostosa, um gosto da região, uma goma, né, que acho que é goma de mandioca. Eu achei interessante porque eu achei que fosse alga e falei pra moça, o que é esse negócio grudento dentro da sopa? Ela falou, isso é alga de mandioca, se eu não estou enganado, é isso que ela falou.
E eu achei que era uma alga, mas não, era goma de mandioca. Eu falei, goma de mandioca? Tá com cara de alga? Que é isso, né? Aí eu falei, para que serve? Depois fui ler, nossa, é muito legal. É uma sopa muito nutritiva, muito importante para o nosso organismo. E eu lembrei um pouco dos japoneses e eu acho que é uma forma de sopa manauara. E eu gostei da sopa manauara. Né? Teve outros lanches, outras interações com peixes que eu comi acho que 4 ou 5 tipos de peixes. E eu achei extremamente delicioso, porque eu adoro peixes, adoro frutos do mar, adoro interação com coisas naturais o máximo possível. E eu gostei muito. E do Mercadão eu fiz muitas comprinhas, eu aprendi bastante coisa, eu fiz uns vídeos sobre sabonetes, né? Sabonetes que são feitos de casca, breu branco, copaíba, óleo, sabonete da flor da Vitória Régia e que mais? Acho que do leite da castanha também. Eu gostei, eu tomei banho hoje com o leite da castanha, eu gostei, a pele fica bem macia. Eu acho que tem glicerina também junto, eu gostei da interação. Então assim, são coisas que eu acho legal a gente usufruir e aproveitar numa viagem, porque a gente trabalha sensações no nosso corpo, e eu gosto disso. Vocês sabem que eu sou terapeuta holístico, além de ter um acesso grande, né, na área médica e também na área dos estudos das ervas. Então eu gosto também de ter outras interações, porque isso é saúde, isso é natureza, eu preciso me envolver, eu preciso conhecer. E o que eu posso dizer é que eu fiquei magnificado com a água doce e com os peixes e com o jambu, nessa parte. Né? Também não vou entrar em detalhes na culinária, porque senão o vídeo vai demorar muito. Na intimidade com os golfinhos, eu achei muito legal porque eu senti uma energia muito grande de amor vinda dos golfinhos. E eu imaginei que os golfinhos fossem algo assim escorregadio, mas eles não são. Inclusive quando eu fui interagir no vídeo, né, o rapaz pediu para colocar boia, pediu para a gente agachar e interagir com eles. Mas em nenhum momento ninguém me falou que eu não podia colocar a mão no golfinho. E as outras pessoas que estavam no passeio, que tinha mais 2 casais junto comigo, né? As pessoas ficaram em pé ali naquela parte que os golfinhos interagem. E eu agachei, porque eu não tenho medo, né? Eu tenho um grande problema na minha vida, eu não tenho medo. E você não tem medo de nada, você corre riscos na sua vida, porque você se expõe. E isso não é legal. E eu nunca tive medo de me expor. Então assim, eu fui, agachei e fiquei ali. E eu queria passar a mão no golfinho. Quando o cara viu, ele deu uma bronca, o guia. Não estou querendo assim menosprezar o trabalho de ninguém e nem aqui criticar ele. Mas como segurança, ele chamou minha atenção. Só que ele chamou minha atenção de uma forma que eu acho que ele estava envolvido ali com os golfinhos e o meu lado criança manifestou. E parecia assim, um pai ou uma mãe chamando a atenção. Então pelo lado psicológico, a gente trabalha umas nuances às vezes que a gente relembra algumas coisas na vida da gente. E eu entendi, eu falei, não, ele está querendo os meus cuidados, que eu não tome cuidado, porque é um animal. Eu não sei qual pode ser a reação dele. Embora os golfinhos são dóceis, a gente ouve falar que o boto rosa é maravilhoso, que a gente não tem que ter medo, interagem grandemente com os humanos, né? Mas eu queria tocar e ele não deixou. Aí ele falou pra mim assim, rispidamente, pra colocar a mão em cima da boia e ficar assim. E eu fiquei, teve uma hora que vocês podem reparar no vídeo que eu fico com a mão na boia. E quando o golfinho ficou de lado, com aquele olhinho dele, ele ficou me olhando. Eu percebi que teve uma interação entre eu e o golfinho cinza. E ele ficou me olhando. Quando ele ficou olhando, ele ficava com a boca aberta, tentando esperar o peixe vir, que o rapaz estava simulando a entrega do peixe. E eu vi os dentinhos dele e me deu uma imensa vontade de passar o dedo nos dentes do golfinho. Aí eu falei, eu não estava preocupado se ia arrancar o dedo, se ia correr isso. O cara me chamou a atenção de novo. Foi uma hora que eu também já vim um pouco mais para a parte de madeira, até coloquei a mão em cima da madeira. Eu falei, daqui a pouco o cara vai mandar eu sair daqui. E eu tô filmando agora, entendeu? Aí eu peguei e falei, vou ficar no meu canto. Quando eu fiz isso, saiu debaixo dessa estrutura de madeira um golfinho, um boto rosa, e ela entrou debaixo das minhas pernas e ficou ali. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu saio daqui, eu agacho, se eu agachar eu vou sentar em cima do boto rosa, ou eu fico em pé. Eu peguei e fiquei estático, porque ela pegou e encaixou as barbatanas dela debaixo da minha perna, debaixo da minha coxa. E ficou ali, quietinha. E eu fiquei quietinho. Eu falei, meu Deus do céu, o que ela tá fazendo debaixo de mim? De repente, quando o cara soltou o peixe, ela se viu no direito de sair correndo debaixo de mim para ir atrás do peixe. Eu levei um susto, eu dei um pulo. Você vê que tem uma hora que eu levanto muito rápido, porque eu me assustei. Você vê que ela sai assim, correndo pela água.
Eu me assustei. Aí eu falei, olha, não aconteceu nada. Depois o guia, aliás, não era nem um guia, é uma enciclopédia, né? O D'Angelo, uma enciclopédia, porque o cara sabia muita coisa. Né? Porque assim, como eu estava numa chuvada, não tinha muito turista na cidade. Eu achei legal optar por essa forma, porque eu queria uma coisa mais tranquila, eu queria uma coisa mais família, eu queria uma coisa mais aconchegante e uma coisa mais VIP. E eu tive um tratamento VIP de um guia, que foi maravilhoso. Então ele me explicou que naquele momento eles interagem, eles têm amor e eles às vezes pulam em direção ao peixe, porque é um alimento do dia. Eles deixam tanto um período, tanto que você não é todo dia tem esses passeios, porque eles também têm que interagir com a natureza e eles têm que se alimentar naturalmente. E às vezes eles vão lá e a gente dá peixe para eles, foi o que ele disse. E eu achei bem legal. E ele falou que para mim, se o golfinho fosse me morder, né, se ele pegasse meu braço, meu dedo, alguma coisa parecida, é como se fosse uma mordida de um cachorrinho pequeno, um filhote de um cachorro, que não é algo tão preocupante, também não é algo tão grotesco, que doa, né, que rasgue. Então mesmo assim eu tentei interagir, levei a bronca, mas eu tentei interagir. O que eu achei legal? Eu não coloquei as minhas mãos no boto, não coloquei as minhas mãos no golfinho. Eles se raspavam nas minhas pernas. Então eu senti uma pele macia, não é uma pele escorregadia como eu imaginava, é uma pele um pouco mais grosseira, e é uma pele de peixe. Mas é um peixe, a gente percebe que é um peixe, mas é uma pele, parecia uma pele plástica, emborrachada, assim eu posso dizer, uma pele emborrachada. Eu achei bem interessante, porque a gente pensava que escorregava, que eu passasse assim e deslizasse, entendeu? Que era uma coisa gosmenta, mas não era. E aí, de perto, nessa interação de agachar, eu vi alguns cortes, mais ou menos nessa região dos golfinhos. E você via que era um risco quando a gente faz um arranhão e fica vermelho e vai cicatrizando e fazendo aquelas pontinhas de casquinha. E tinha isso nos golfinhos. Aí eu perguntei por que eles estão assim. Ele falou porque na época de cheia, os peixes às vezes se escondem na mata, porque como sobe a água, a mata fica por debaixo. Então os peixes escondem nos gravetos, nos galhos das árvores e tudo mais. E o golfinho, para pegar o peixe, mesmo com o bico grande, ele tenta entrar. Quando ele tenta entrar, ele rasga. Então ele se machuca. Olha que interessante, eu nunca na minha vida imaginei que um golfinho com o rosto todo machucado era atrás de um peixe que ele estava indo. Então, para você ver, tem coisas que a gente nem imagina na vida da gente. E quando a gente faz uma viagem dessa, a gente interage, a gente pesquisa, a gente lê e a gente percebe muitas coisas. E eu achei muito legal, porque a gente aprende muitas coisas nessa hora, né? E nessa parte de chuvada, né, teve uma hora que a gente saiu de lá depois, tava um sol maravilhoso, escaldante. Quando a gente pega um dos rios, que é o rio, continuando o Rio Negro, numa parte lá, de repente começa a fechar o tempo. E a gente estava numa arca. A arca é um barco feito de, acho que de folha de zinco. Ele é muito leve, porque ele desliza muito e ele até salta quando ele está em uma velocidade grande por cima do rio. E teve uma parte que estava começando a escurecer e começou uma chuvada. E essa chuvada começou a ficar forte. E começou a virar um vendaval. Aí o guia virou e falou assim pra mim, essa sua bolsa pesa muito, né? Eu falei, eu tenho bastante coisa, tem equipamento, tem toalha, tem um monte de coisa aí dentro. Aí ele falou assim pra mim, olha, se porventura a arca virar, não tenta salvar suas coisas, deixa afundar. Presta atenção no seu corpo, no colete. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque se você for pegar a sua bolsa, você vai afundar junto. Quando ele falou isso, eu percebi que estava em um estado crítico naquele momento. E por incrível que pareça, eu não gosto de água. Eu não sou muito de ir para o mar, eu fico até mais ou menos nessa região, porque eu tenho alguns problemas com água, né, uma grande história do passado, da minha infância. Então eu me superei num rio, eu me superei dentro de um vendaval de chuva e de vento que estava no meio da Amazônia, no meio do rio Amazonas, e me deu um desespero, porque eu sabia que aquilo poderia ser, eu ficaria na Amazônia, né? E eu tinha tido algumas intuições antes de ir, eu achei que eu ia ser assaltado, roubado, algo parecido. Mas a minha intuição veio bater naquela hora, tipo, cuidados, mas fica tranquilo, confia. E a moça que estava comigo, atrás de mim com um amigo, ela começou a querer chorar, ela começou a entrar em pânico. E nessa hora eu vi que o negócio estava um tanto sério. Enquanto estava a lona normal guardada, que o vento passava e circulava e a arca fazia assim, tava tudo bem, mas quando baixaram a lona,
Não sei nem porque a gente baixou, porque estava ensopado, a minha bolsa estava ensopada, estava tudo molhado. Mas quando a gente baixou a lona, o vento veio com tanta força que aí o negócio começou a fazer assim. E eu falei, pronto, já era, não tô vendo nada lá fora, isso aqui vai virar, eu vou dar de cara com o rio, e eu não sei nadar, mas graças a Deus eu tô com uma boia, né, porque a segurança faz parte do processo do passeio, e tá certo, porque a gente tem que trabalhar a segurança da pessoa que está ali. E aí eu falei, gente, eu acho que agora eu vou parar por aqui. Um sonho que eu tinha de conhecer a Amazônia, que eu tinha um sonho de conhecer Manaus, e vou ficar por aqui. Perfeito. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar o passeio, nem que seja a minha última vez. E aquilo balançava de um jeito. E a moça falou, tem como a gente voltar? Aí o guia falou assim, nós estamos a 2 horas de Manaus, de barco. Estamos a 10 minutos do restaurante flutuante onde a gente vai almoçar. Isso era 11h30 da manhã. Eu peguei, levantei um pedacinho da lona e filmei, que é uma filmagem. Você pode perceber que vem umas ondas assim. E teve uma hora que o barco ele teve que desviar do restaurante para poder ficar nivelado mais ou menos, porque se a onda vem assim, eu estou aqui, o barco vai virar. Então ele fez assim para poder mais ou menos ir quebrando as ondinhas que vinham do rio. Então a gente desviou um pouco, resumindo, demorou um pouco mais para chegar no restaurante. E aquele vendaval não acabava. Aí o guia virou e falou assim pra mim, que aqueles barcos de 3 andares já viraram numa situação dessa. Eu nem quis saber mais o resto das histórias. Eu falei, dá pra você ficar quieto que eu tô... acho melhor não falar mais nada nessa hora. Foi onde eu fiz a filmagem e depois eu segurei, eu fiquei com o tripézinho segurando aqui e a câmera. E interiormente tentando me acalmar, porque eu falei assim, eu até preciso almoçar. Lá tem um monte de peixe. Lá eu vou comer vários tipos de peixes da Amazônia, temperado, que os temperos que eu nunca comi na minha vida. Eu tentei dispersar. E aí, graças a Deus, nós chegamos a 15 minutos depois no restaurante flutuante. E a gente parou a arca, né, que eles chamam de arca. Não deu assim 2 minutos, a chuva simplesmente dispersou. Porque lá em Manaus, nessa época, é assim mesmo. Ela aparece e ela some e assim vai. E eu falei, meu Deus do céu, gratidão por estar vivo. Né? Aí eu foquei, né, nas comidas, fui ao banheiro, tirei toda a roupa, porque eu estava com shorts e camisa da regata, peguei a toalha que estava dentro de um saco plástico, que foi graças a Deus a minha inteligência que me ajudou, e aí eu me enxuguei. E também levei num saquinho plástico roupas limpas e secas. Porque eu já sabia que com essa chuva toda que tinha lá, eu ia enfrentar algum problema. Então eu já fui um pouco mais esperto. Também levei algumas coisas eletrônicas dentro de plásticos, né, para também não ter esse tipo de problema. E deu tudo certo, o almoço foi maravilhoso e também um restaurante muito legal. No fundo desse restaurante nós temos muitas coisas artesanais, trabalhos indígenas, que é uma loja flutuante, eu achei impressionante. Depois disso eu visitei uma parte de trás que eu gostei muito legal, que é a ponte flutuante, que também foi muito engraçado, porque é uma ponte que ela vai para o meio da mata. Quando está cheia, que nem essa época que eu estava, fica o rio, ele expande, né, por dentro da mata. Então não dá para você caminhar no verde. Então essa passarela foi feita para você lá no final da passarela, que é longe lá para dentro da mata, abre a parte assim da passarela como se fosse um T e você vê várias Vitórias Régias à distância. É uma imagem assim fenomenal. Só que assim, quando não tem a chuvada, a gente vai a pé por dentro da mata até lá. Essa ponte é, entendeu? A nuance. Quando tá chuvada e quando não tá. Só que quando eu cheguei no começo da ponte, foi muito engraçado porque tinha 2 meninos mais ou menos de, acho que 8 ou 9 anos, e uma outra menininha, mais uma menina. A menininha que me chamou a atenção, porque ela tava com uma roupa rosa, se eu não me engano. Eu vou colocar o vídeo aí pra vocês verem. Vou tentar colocar um pedacinho quando eu estiver explanando. E ela tava indo pra lá, pra dentro, através da pontezinha, né, que faz assim, depois ela nivela. E ela veio correndo, e o pai gritando para ela não entrar lá dentro, que tinha gorila. Aí eu falei, gorila? E como um dia antes eu tive a oportunidade de ver um macaquinho pequenininho, que parecia um ratinho, e depois eu vi um macaco do meu tamanho na mata, aí eu falei assim, gente, existe de tudo nesse lugar, então vamos tomar cuidado. Quando a menina veio correndo, eu estava indo para essa passarela flutuante, ela vinha vindo e ela falou assim para mim, toma cuidado com o gorila. E ela falou enrolado, meio que em espanhol, castelhano. Aí eu falei, gorila? Aí ela pegou, parou na minha frente, falou isso e continuou correndo. Foi a hora que eu comecei a filmar, que ela sai correndo. Quando ela chega lá no fundo, os irmãos estavam lá. Aí eu falei assim, gorila, então toma cuidado com o gorila. Quando eu falei alto, a mãe dela, que estava dentro de uma lanchonetezinha ali, flutuante,
Aí ela falou, menina, menina, vem cá, ou vem pra cá, uma coisa assim que ela falou. E aí a menina veio correndo. Aí eu falei pra ela, não vai pra lá não, que tem gorila. Aí ela saiu correndo, aí a mãe chamou ela e foi embora. Eu achei que fosse brincadeira. Tudo bem, eu não sei se é verdade, tá, gente? Que foi o que falaram lá pra mim. Eu não sei se é verdade, mas eu tô passando uma história do que me foi passada. E aí quando eu cheguei, que eu comecei a pegar a parte da rampinha da passarela flutuante, eu peguei e fiquei pensando, por que será que ela falou isso? Ah, de repente a menina vai lá, vai cair, né? Tava escorregando, tava meio que chuvoso, parecia um lodinho, né? Na madeira, eu tava escorregando. E aí eu peguei e fui entrando. Quando eu cheguei na parte que nivela, que eu olhei, não alimente os macacos e nem os bichos grandes. Eu falei, como assim bichos grandes? Cobra, cobra flutuante, como é que é esse negócio? Depois que eu voltei, eu peguei e falei, parei de filmar, conversei com o senhor. Aí eu falei, por que o senhor estava gritando para sua filha não ir lá? Aí ele falou assim, porque lá tem macaco grande e de repente pode levar embora. Aí eu falei assim, como assim levar embora? Aí eu fiquei pensando, Tarzan? Se eu tiver um filho ali, o macaco pode roubar meu filho e nunca mais eu ver a cara do meu filho, eu não vou encontrar, vai se embrenhar lá dentro da Amazônia, dentro da mata, da floresta amazônica, eu não vou encontrar mais meu filho. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu preferi não entrar em detalhes, aí eu peguei, saí de lá e fui embora. Mas eu não sei até onde isso é verdade, porque eu achei isso meio assustador. Eu fiquei imaginando, eu tá brincando no quintal da minha casa, quando não tem a chuvada, a gente, né, a casa flutuante, a gente pode interagir com a terra, pode interagir com o morrinho e pode interagir com a floresta. Então nessa época as crianças ficam soltas lá. Quer dizer que de repente um macaco pode pegar meu filho e levar embora? Eu tô brincando no meu quintal e o macaco me leva embora? Eu falei, gente, que é isso? Eu fiquei com isso na cabeça, mas tudo bem. Então não sei se isso é verdade ou se é mentira. Eu sei, achei meio assustador isso. Mas tudo bem, né? Que nem eu coloquei aqui, a história do macaco, é verdade ou mentira? Por favor, escrevam aí. Gente, o encontro do Rio Solimões e do Rio Negro, eu não sei explicar que palavra que eu posso ter. Do alto parecia o Yin e Yang fazendo assim, né? O Yin e Yang se abraçando, juntos interagindo, mas o Rio Amazonas barrento não se liga com o Rio Negro. É aquela coisa de água com óleo. Eu coloco água no copo e coloco óleo. Eles estão ali os dois no mesmo recipiente, mas eles não se misturam. Eles não se atracam, entendeu? Eles se diferenciam um do outro e respeitam um ao outro. É muito interessante. E essa conjunção química a gente tem muitas coisas também. Aí o D'Angelo ele explicou nitidamente no vídeo, né? Se você ver, ele deu uma aula, né, o guia, foi fantástico, porque um é mais barrento, o outro acho que é mais pesado, o outro é mais leve e rouba mais energia do sol, e um tem uns Celsius, o outro tem outros Celsius, acho que um é 24, 22, o outro é 27, então eles estão ali, um interagindo com o outro, mas não se misturam, sabe? Eles não se fundem. Eu achei assim muito interessante. Eu nunca imaginei se alguém falava, olha, Rogério, no rio, lá na Amazônia tem dois rios juntos que interagem de vez em quando, não sabe a localização, a gente tem mais ou menos a localização, e eles não se fundem. Como é que pode isso acontecer? Eu achava que era mentira. Falar, isso é lenda, tem Tupi-Guarani, Saci-Pererê, é tudo lenda. E o rio Amazonas, os Solimões não interage com o Rio Negro porque é lenda. Gente, não é lenda. É fantástico. E quando você coloca a mão assim, num, e o barco vai indo, e você chega no outro, você sente a diferença da temperatura na mão. Você sente que um é mais frio, o outro é mais quente, assim, ó. Quando você vai com o barco andando, vai acompanhando a sua mão. Até falei pro cara, não tem perigo de aparecer um jacaré aqui e me puxar? Ele falou, não, aqui tem mais golfinho. E eu achei, assim, fantástico. Sabe, são coisas que a gente não imagina, e que se a gente fica dentro de casa, como que a gente vai ter uma interação dessa? Como que a gente vai ter uma experiência dessa? Uma experiência fantástica. Assim como a minha experiência com jambu na boca, mastigando as folhas. Foi uma coisa muito interessante, sabe? E eu acho isso muito bacana. O Mussa, né? Que eu estou representando aqui a camiseta, Mussa, Museu da Amazônia, que fica na região da Linha Vermelha.
Assim posso dizer, eu tive muita preocupação porque eu fiquei sabendo que lá é linha vermelha, não tem nenhum preconceito. Eu pensei em ir de ônibus, mas é assim, para conhecer o pessoal local, interagir, mas o pessoal falou assim, não vá de ônibus para aquela região, porque é muito longe e eles sabem que você não é daqui. Então, não tenho nada contra as pessoas, como eu digo, entendeu? Mas eu estava com muito equipamento, então eu não queria chamar muita atenção. Aí o que, que eu fiz? Eu andei a maior parte do tempo lá na Amazônia, em Manaus, com Uber, né? E foi mais Uber do que outra coisa. Mas eu também andei de ônibus lá na cidade, mas eu queria ir para longe, então eu falava, não vá longe. Pega um guia, ele vai te levar de van, ou se não pega um Uber. Eu resolvi pegar um Uber. Deu acho que R$ 50 para ir, R$ 50 para voltar, mais ou menos. Mas foi um passeio muito promissor. Porque eu fui com uma Uber e ela foi muito bacana, sabe? Ela me explicou muitas coisas de Manaus, ela me deu uma aula de história, ela explicou sobre os ingleses, ela me deu altas ideias sobre o Teatro Amazonas, que é lindo o teatro por dentro. Aquela telha de vidro, aquele teto, a cerâmica, o mármore, aquilo tudo é inglês, entendeu? Foi projetado com a cara dos ingleses, trouxeram materiais da França. Eu achei muito interessante, sabe? Você descobrir uma cidade que vai abrindo a mata, uma cidade que vai povoando e vai brigando com o índio, e vai matando o índio vai matando o branco, e a cidade vai crescendo, aí vira uma zona franca de Manaus. É uma coisa muito interessante, gente, a gente conhecer a história de uma cidade, a história de um povo, a história de um processo indígena, sabe? Que se escondiam em caverna para os brancos não matarem eles e de madrugada eles iam até lá e matavam os brancos que estavam construindo a rodovia. Gente, é muito interessante. Tem muita coisa que a gente na sofá da casa assistindo novela, você não vai ficar sabendo. É só você indo lá para você ver, para você interagir, para você entender isso. Eu achei muito interessante. E o Mussa me trouxe essa experiência quando eu fui lá. Parque Adolfo, Adolfo Lucht, né? Acho que é isso o nome. É, Eles chamam muito de Parque Luke, essa parte eu lembrei, Parque Luke. E a gente dá nomes, né? Que nem aqui em São Paulo dá nomes para algumas características e coisas, situações que a gente povoa, tem uma linguagem, tem um dialeto, tem um gingado, um palavreado, uma forma de falar e de se expressar, assim como os cariocas têm, como os mineiros têm o sotaque. E eu achei legal porque lá, centralizado em Manaus, eles têm uma forma também de interagir. E eu achei bem legal isso, eles têm umas formas de dialeto ali interno. Eu achei muito bacana, aprendi algumas coisas. Tem músicas no YouTube que eles tiram sarro, né, com algumas palavras, interagem com umas palavras malandras, né, que nem os cariocas têm. Eu achei bem legal, né, essa interação cultural. Então eu gosto de fundo nessas situações. O Musa eu conheci a Vitória Regia de perto, eu consegui pegar um espinho. Lá tem muitas plantas medicinais, porque ali é a parte da Amazônia, né? Para lá tem os rios e o centro de Manaus. E para lá é a Amazônia, né? Que é a floresta amazônica. E dali é um tapete verde. E ali dentro do Musa eu vi e revi muitas plantas medicinais. Fiz como se fosse um estudo rápido, um relembrar de alguns livros, de algumas situações da minha vida. Almocei lá, peixe típico, comi frutas típicas, porque tem um restaurantezinho pequenininho, mas eles fazem na hora para você, uma coisa bem caseira, bem gostosa. O Mussa tá de parabéns pela recepção, pela história da mandioca, que é fantástica a história da mandioca. Pra mim, na minha cabeça, só existia mandioca frita na frigideira. Gente, a mandioca tem tanta utilidade, tem tanta função, que eu fiquei assim, como que eu posso não saber disso? Eu estudei tanto livro de história, eu me dava tão bem na história, e por que eu não sabia que a mandioca tinha tantas funções? Aprendi no Mussa. Então o Mussa ele está reservado para estudantes, assim como para professores, assim como para visitantes locais e também turistas. E é um lugar muito agradável, é no meio da mata, e você vê de tudo, você vê borboletas que eu nunca tinha visto, você vê orquídeas que eu nunca tinha visto, você vê peixes como eu nunca tinha visto, você pega a Vitória Regia na mão, se espeta se você quiser, muito pernilongo, muito mosquito lá, assim posso dizer, tive que passar protetor solar no corpo inteiro, cheguei no hotel colando, porque é no meio da mata,
muito calango, nossa, uma graça. Os calangos, eles vêm para você. Eles saem do meio da mata e vêm para você. Eu não sei se aí é a minha energia que faz com que eu atraia eles, mas assim, os calangos eles vêm até você. É muito interessante, gente, é muito interessante. E eles não têm medo, sabe? Eu percebi que os bichos não têm medo. Porque a gente está invadindo a região deles, mas eles parece que entendem que a gente não está ali para fazer nenhum mal a eles, né? Pelo menos foi o que eu percebi. E a gente vê vários tipos de fungos, vários tipos de bactérias ali, eu percebi, eu achei interessante também, né? Porque tem uns aquários ali também. Nada, sabe? Você tem que carregar tudo dentro de saquinho, porque a qualquer momento pode chover. E eu falei, também não vou ficar usando. Ficar usando guarda-chuva em Manaus, que eu achei que não seria necessário usar guarda-chuva em Manaus, entendeu? E foi isso. Então, o Mussa, eu aprendi muita coisa. Eu achei muito legal a interação com o verde, com os animais, eu gostei muito. É um lugar para você passar o dia inteiro. Você pode levar coisas para comer, mas lá tem um restaurante maravilhoso, as meninas são super simpáticas, cozinham muito bem, a comida é muito gostosa, a comida é muito bem temperada. E a interação com as ervas lá, eu vi coisas que faz tempo que eu não via mais. Coisas verdes, né? Folhas que eu não tinha visto mais, espinhos que eu não conhecia. Então, assim, muitas coisas interessantes no Mussa. Eu recomendo, se você for para Manaus, não deixe de conhecer o Mussa, porque é muito legal, muito bacana. As fotos, os vídeos ficaram fabulosos ali, com certeza. Agora, a última coisa que eu gostaria de falar, eu não sei se o vídeo vai cortar, ou se eu vou tentar continuar nesse vídeo mesmo, porque acho que já tem 1 hora. Acho que 1 hora já de vídeo, 1 hora. O Palacete Provincial. O Palacete Provincial eu achei muito instrutivo. No final da Avenida Getúlio Vargas tem uma praça e atrás da praça tem um comprido com uma cor fantástica que é o Palacete Provincial. Lá eu conheci muito bem a história dos bombeiros locais, dos policiais, a história das urnas onde enterram-se os índios, cidades ali, bairros que quando foram construídos descobriram urnas com índios enterrados. Eu fiquei assim maravilhado com tanta informação sobre os indígenas. Os guias do Palacete Provincial são extremamente inteligentes, são meninos novos, que têm de 17, 22 anos mais ou menos, eu não perguntei a idade, mas é o que eles aparentam. Eles são estudados, eles conhecem as histórias locais, eles têm uma desenvoltura no falar, eles têm um poder de comunicação muito forte e eu gostei muito dessa interação. Eu usufrui muito dessa interação nos vídeos. Eu falei algumas coisas erradas, mas a propósito, porque eu queria saber se eles sabiam, né? Falei algumas coisas erradas sobre as armas para saber se eles se interagiam. Eu entendo muito de armas também. E aí eu peguei, eu provoquei, eu gosto de provocar às vezes as pessoas, né? Falando, ah, mas era isso, tipo, me enganando. Mas para ver o que a pessoa pensa, como que ela fala. Para ver se ela interage comigo. E aí a interação foi muito legal. Eles são muito inteligentes e eles não têm vergonha, porque a gente está acostumado, né? Prestativos, sabe? Então está de parabéns, estão de parabéns os funcionários do Palacete Provincial. Vocês estão no lugar certo, fazendo a coisa certa. Parabéns. Eu me senti querido, me senti em casa. Eu fiquei bem à vontade com a câmera, que eu queria que acontecesse. Eles também ficaram bem à vontade com a câmera. Eu pedi permissão para eles fazerem isso. Eles permitiram, né, me acompanhar. Eu achei muito bacana. Foi muito promissor. Muito, muito promissor. Eu fiz vídeo de todas as salas lá dentro, mas eu não coloquei todos os vídeos, tá? Tem vídeos bem interessantes, mas eram mais longos, vídeos de quase 30 minutos que eu resolvi não colocar. Então, a finalização foi o palacete da minha viagem. Na volta que eu peguei o Uber, que eu saí do hotel, que eu fui pro aeroporto, eu conheci também um rapaz muito bacana, que a história dele é muito legal. Ele morou em Lisboa há 7 anos. Ele está em Manaus temporariamente só estudando para ele voltar para Lisboa e morar lá um período. Falei também dos meus avós que moravam lá, tenho família em Lisboa também. E eu achei muito legal a gente trocar ideia de Lisboa, como Lisboa está hoje em dia na cabeça dele. E eu achei legal, porque eu vi Lisboa por um outro lado. Então assim, em Manaus você encontra de tudo. Vários tipos de pessoas, com várias histórias legais, sabe? Eu tive até algumas ideias de entrar aí na minha playlist de histórias, que faz sempre que eu não conto histórias, né? E colocar algumas histórias de Manaus
que eu achei bem bacana, que as pessoas permitiram que eu falasse também, que eu peço autorização para essas pessoas primeiro, para depois divulgar. As que não autorizam, então não divulgo. Então tem alguns vídeos que eu não coloco porque não foram autorizados. Eu guardo com carinho para mim das minhas viagens. Resumidamente, gratidão ao pessoal de Manaus. Eu sei que eu não sou 100%, ninguém é. E tiveram alguns reveses que eu tive lá, não tão graves, né? Alguns problemas que eu tive, mas foram solucionáveis rapidamente, graças a Deus. Não tenho do que reclamar. Se vocês puderem conhecer Manaus, é uma pedida, não só no sol, mas vai na chuvada, porque é uma emoção muito grande. Principalmente as chuvas que tem lá, que são vendavais. É uma sensação muito forte que eu tive, que fez eu repensar algumas coisas na minha vida, entendeu? Tudo é aprendizado, né, na vida da gente. Gratidão aos manauaras, as pessoas que são de outras cidades que moram lá, trabalhadores. A equipe do Uber tá de parabéns. O pessoal do hotel me recebeu com muito carinho, com muita dedicação, foi tudo muito perfeito, não tive nenhum problema. Sabe, o hotel bem no ponto que eu queria, da forma que eu queria, interagi na cobertura, filmei, eles me permitiram filmar lá. Eu achei muito legal. Gratidão por todos vocês, pelas comidas que são maravilhosas. O suco, nossa, eu não bebi água em Manaus, gente. Eu bebi suco 24 horas por dia, foi maravilhoso. Gratidão, sabe, pelo aprendizado. Aprendi mais sobre os índios que eu queria interagir, né? Eu ia entrar em detalhes na interação com os indígenas lá na tribo, né? Na tribo Dessana. Mas eu resolvi deixar vocês verem com seus próprios olhos nos vídeos, né, o que aconteceu. Aconteceu algo espiritual muito forte comigo, com a aldeia, e depois à noite no hotel, num sonho que eu tive de um dia para o outro. Então é uma coisa que eu gostaria de guardar para mim, que foi uma revelação da minha vida daqui para frente. A tatuagem que eu fiz também me inspirou. Eu quero fazer uma tatuagem de verdade. A mesma tatuagem que eu fiz, com a indiazinha fez, uma indiazinha de 18 anos. Já tem uma menina de 2 anos. E foi muito legal a interação com ela. E ela me falou algumas coisas da minha vida que eu gravei, mas eu não divulguei. E eu sou muito grato. Né? Isso já são particularidades minhas que eu não gostaria de abrir para o público no momento. Mas eu estou muito feliz, muito. Foi um passeio muito gratificante, que foi assim um gasto que valeu, que eu não vou esquecer. Então, se vocês quiserem dicas, se vocês quiserem interagir comigo, comentar alguma coisa, né? Me diga se é verdade essa história do gorila. Eles raptam criança mesmo para vender os rins lá na Amazônia ou é mentira? Brincadeirinha, gente. Mas é isso. Gratidão. Uma grande energia de luz para os manauaras e as pessoas que moram lá. Muito obrigado por me receber com tanto carinho. Gratidão. E obrigado por me ouvirem.